Olá, esse aqui é o segundo episódio de Shin Filmes. Neste episódio, falaremos do diretor Michio Yamamoto e a sua trilogia de filmes de vampiro. Aqui é o Clayton falando do Rio Grande do Sul, junto com a minha colega de Pernambuco, Griff. Olá. E a convidada de hoje é a Renata, falando de São Paulo. Olá, olá. Hoje, nós três falaremos da trilogia dos vampiros. Uma trilogia sangrenta dos anos 70 que nos Estados Unidos venderam como o filme do Drácula, mas o Drácula não aparece em nenhum filme. Querem agora se apresentarem para novos ouvintes? Eu sou o Griff, estou aqui desde o começo do podcast, agora empolgada por participar como membro fixo e estou sempre aí nas redes comentando sobre filme, jogo e o que der na telha. Eu também tô igualmente nas redes comentando sobre o que der na telha e talvez eu apareça mais vezes pelo podcast, então acompanhe por aqui, talvez eu volte. E como no primeiro programa a gente falou com o Shiraishi, a gente vai seguir falando de filmes japoneses e de terror, só que agora a gente vai voltar muitos anos, vamos para os anos 70. Falando de um diretor que foi pouco prolífico no cinema. Ele não foi um diretor que fez muitos filmes. Ele trabalhou mais na TV e como assistente. Ele foi assistente do Akira Kurosawa. Trono Machado de Sangue. Sim. Especialmente. Ele dirigiu algumas cenas de Trono Machado de Sangue, inclusive. Mas ele era um diretor mais de TV. Ele fez muitos programas de TV. Ele fez uma série de TV policial que foi muito famosa no Japão, que foi a Daitoki, que fez muitos episódios. Inclusive, um dos atores que a gente vai falar hoje tá nessa série. Mas ele teve uma brilhante oportunidade de fazer 3 filmes de terror. Mais ou menos não era a praia dele, mas ele fez, mas conseguiu trazer uma competência para os filmes. Uma trilogia de vampiros lançada em DVD aqui no Brasil. Com 3 filmes, que é A Boneca Vampira, O Lago de Drácula e A Maldição de Drácula. São 3 filmes de vampiro. A gente pode falar, são filmes que misturam o Ocidente e o Oriente. É porque, né, no começo dos anos 70, a gente estava numa fase do cinema se redescobrindo. Nos Estados Unidos temos um cinema novo americano. Na Europa temos uma intensidade da relação sexual e de identidade. No Japão, parecido com a Europa, tem uma maior liberdade sexual. Também no Japão, por causa de uma crise, mas pode falar que crises também criam objetos que não consideraria num momento bom, que são filmes mais baratos. E o cinema B japonês brilhou nos anos 70. E esse foi um pouco do comecinho dessa fase. E a parte ocidental é porque esses 3 filmes se dão porque a Toho, quem não conhece Toho, foi a produtora do Godzilla, do estúdio do Godzilla. Ela é famosa e por milhares de filmes. Desde filmes de romance, desde filmes de yakuza, de terror. E ela tinha um setor para filmes B. Para quem não sabe o que é filme B, mais antigamente, não é tão comum agora, mas nos anos 70 era mais comum, era terem sessões duplas, onde um diretor apresentava um filme e quem não quisesse ir embora, que ficasse mais um tempo, tinha o filme B, que seria um filme mais de baixo orçamento, feito mais rápido, um elenco mais barato, tudo mais barato. E nesses filmes, são 3 filmes B. 3 filmes B de terror que vem muito na veia do que representava o cinema da Hammer pro circuito de filmes americanos. Que você tinha pessoas que eram experientes na indústria, mas que não tinham calibre para fazer coisas maiores e faziam seu espaço através desses lançamentos mais baratos que o estúdio conseguia custear em meio a
lançamentos maiores. E tanto que essa produtora, a Toho, ela é responsável por colocar no mapa pessoas como o Kurosawa, o Ozu, o Mizoguchi, Kobayashi, o Naruse, e até produção de filmes e anime como os do Estúdio Ghibli. Então, é uma empresa bastante influente, colocando dinheiro nos mais diversos tipos de projeto e variando até entre nichos, como você tem eles investindo em cinema live action, você tem eles investindo em animação e até Tokusatsu, se eu não me engano, eles produziram. É dentro desse contexto que nasce essa trilogia dos vampiros. E eu gostei muito de saber sobre a origem do termo filme B, que eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu gostei muito, tipo, cara, faz todo sentido agora. Porque não são tecnicamente filmes ruins, não são filmes ruins. São filmes, tipo, que nem foi dito, né, baixo orçamento, tudo. Aí eu ficava, nossa, mas por que? E, sei lá, soava como desdém. Mas agora que eu sei o motivo, eu já entendi que não é não. Mas é uma coisa que às vezes é colocada como desdém mesmo. Mas depois que você entende, você consegue reconhecer até um certo charme nos filmes B. E tem diretores que fazem filmes incríveis no cinema B, que, no Japão, inclusive, tem o Senju Suzuki, tem o... que faz filmes de Yakuzas incríveis, mas só que ele faz com um troco de bala. E por que nasceu esses filmes? A Toho teve a ideia de... Na época, tava dando muito sucesso os filmes de terror da Hammer, com os Dráculas do Christopher Lee, vários outros tipos de filmes de terror, e resolveram fazer a versão japonesa dos filmes do Drácula do Christopher Lee. Só que esse primeiro que a gente falou não tem muito isso, mas outros dois seguintes tem. Que eu achei legal de falar do Michio Yamamoto, que ele conseguiu pegar o Kaidan Eiga. Quem não sabe, o Kaidan Eiga é o nome do gênero pra gente falar de filmes que misturam o sobrenatural com terror no Japão. A gente pode falar de o Getsu Monogatari, Onibaba, o Kwaidan também. E eu acho que... E esse é quase a gênese do cinema japonês, já que o primeiro o filme mais antigo japonês conservado, que é o Momi Jigari, já é um Kwaidan. Também é quase a sequência do Kabuki, do teatro. Mas ele conseguiu fazer isso com elementos ocidentais. O que vocês acharam disso, dos filmes dele? Eu acho que tem um ponto de convergência que até acrescenta a estética do filme, porque, por exemplo, na Boneca Vampira, que vai ser o primeiro que nós vamos discutir, ele já apresenta muito bem uma coisa que vai ser pertinente para todo o resto da trilogia, que vai ser... Você vai ter uma questão de espiritualidade que é tradicional da mídia japonesa e muito cara ao terror japonês, tanto que nós estamos falando de filme dos anos 70, e quando tem o boom do cinema japonês e da exportação para o ocidente nos anos 90, isso ainda tem um peso muito grande, essas histórias de fantasmas vingativos e variações disso. A Boneca Vampira começa essa trilogia numa coisa que é uma releitura do mito do vampiro ocidental, junto de uma história de fantasma vingativo.
aproveitando o gancho, acho que a gente pode começar agora falando da boneca vampira. E nos Estados Unidos saiu como The Vampire Doll. E no Japão tem um outro nome, que é o Chi no Su Ningyo, que na verdade tem uma tradução completamente diferente. É Horror na Casa Assombrada, boneca sugadora de sangue, e não tem nem vampiro no nome. Foi essa tradução aí dos Estados Unidos que me fez ter uma expectativa muito alta no filme. E aí ele me decepcionou um pouquinho, o que não quer dizer que o filme é ruim. Eu esperava uma coisa e era outra. E o filme é sobre um cara que ele tava trabalhando, voltou de férias e foi pra casa da noiva encontrar ela. Chegando lá, ele encontra a sogra, que fala que a noiva morreu. Depois ele desaparece, dá um corte por algum tempo depois. E vamos pra nossa verdadeira protagonista, que é a irmã dele, que vai à procura do irmão. Só falando nisso, vocês não lembram de nenhum filme? Meu repertório é meio ruim, então eu vou precisar de ajuda. É a personagem da... Esqueci o nome da atriz, mas é a irmã da Marion no Psicose. Sim, Psicose. Então, por que tá esse gancho? O diretor, ele queria fazer um filme que aterrorizasse as pessoas, mas não um filme de vampiro, um filme sobrenatural de vampiro. Ele queria fazer um filme no estilo Hitchcock. Ele queria fazer um filme do Hitchcock, inspiração do Hitchcock, mas daí botaram ele fazer um filme de terror, por causa dos filmes da Hammer, que eram populares da época. Então ele adaptou, ele conseguiu pegar um filme do Hitchcock para transformar num filme da Hammer. Inclusive, tem cenas igualzinhas do Hitchcock. Tem a cena do dirigir o carro, tem a viradinha do esqueleto. Tem um twistzinho. Sim. Inclusive, eu lembrei o nome da atriz. A personagem principal do filme é muito, muito baseada na personagem da Vera Miles no Psicose. Sim, sim. Ela tem quase a mesma personalidade, né? De querer investigar, preocupada com o irmão, irmã. Não tem... E ela leva o marido dela pra acompanhar também. Inclusive, o marido dela é feito pelo Akira Nagão. Pra quem jogou Judgment da RGG, da franquia da Yakuza, é o advogado lá, mais senhorzinho da empresa do protagonista. Inclusive a irmã, ela é interpretada pela Kaio Matsu. Ela fez muitos filmes de Yakuza, ela fez filme de samurai, ela fez Lobo Solitário, ela fez Shogun Assassin, ela fez História de uma Prostituta, que é um filme... do Suzuki, que é um dos melhores filmes do Suzuki. Isso dá a volta no que nós estávamos falando, que são produções com menos orçamento, mas as pessoas que trabalham para aqueles estúdios e que são estúdios financiados por essas produtoras, tem apostos elenco de alto calibre. Sim. É como você vê o Peter Cushing e o Christopher Lee nos filmes da Hammer, por exemplo. O Christopher Lee fez muito filme B. Muito, muito. Sim, sim. O Christopher Lee possivelmente fez tanto filme B quanto o Vincent Price. Sim. Que é mais conhecido por esse tipo de galhofa, assim, com inclusive, falando nisso, o filme que lançou... O filme A, que lançou junto com esse filme, é do mesmo diretor, que é outro filme que a gente não vai falar no podcast, mas é do diretor também, tem poucos filmes, são 4. Que é o Akuma ga Yonderu, que é Terror nas Ruas, terror também. Seria o filme A, que lançou junto. Então, lançou 2 filmes do mesmo diretor no cinema.
E ele não fez muitos filmes na carreira, mas esse foi um período especialmente prolífico, porque em 70 saíram 2 filmes dele, em 71 já tem a sequência da trilogia, já tem o Lago de Drácula, e aí só depois que tem um gap de 3 anos pro último. Falando nisso, nesse gap aí, nenhum dos... a gente acabou, eu não avisei antes, mas avisando agora, nenhum dos 3 filmes são conectados, tá? Cada filme tem a própria história, cada filme conta... Nenhum tem uma ligação com nenhum com o outro, só a parte de terror de vampiresco que ser do mesmo diretor que eles se conectam. É o que nós chamamos de... É uma trilogia temática, uma trilogia que é mais cunhada pelo espectador e pela crítica do que necessariamente pelo idealizador. É como nós tratamos, por exemplo, trilogia do Apartamento, do Roman Polanski, que são 3 filmes que vão se passar num ambientezinho e que a partir de algum momento você vai entrar num lado mais intimista de um protagonista lidando com aquele ambiente. E agora, falando do filme em si, o que vocês acharam do filme? Eu gostei bastante do Boneca Vampiro, e fora essa parte da emulação do espírito do filme do Hitchcock, tem outras coisas que eu acho que é importante nós estabelecermos. Nós até riscamos um pouco, mas agora dá pra entrar em mais detalhe, que é esse primeiro filme é um filme que é praticamente um só ambiente. Porque você vai ficar num escopozinho daquela casa e os arredores dela, e você tem muito tempo para observar o que é a composição daquele cenário. E a composição daquele cenário tem um estilo bastante ocidental. É como se fosse uma fenda dentro do Japão que te leva para outra região do mundo. Porque quando tu olha a casa deles, o estilo é totalmente ocidental, de uma forma que pode até te causar um estranhamento. Inclusive, o pai o que foi morto no atentado, ele era embaixador, o dono da casa, ele era embaixador dos Estados Unidos. Isso é um tropo de mídia japonesa, inclusive, ter você usar esses personagens que tinham alguma conexão ou obsessão por coisas ocidentais para usar elas como elemento dentro da narrativa. Isso vai de cinema até jogos. Usar como justificativa para ambientar a locação como mais ocidentalizada? É isso? Não só a locação também, mas você usa isso para puxar esses mitos do Ocidente, você puxa isso para usar arquitetura ocidental, você puxa isso para justificar como certa pessoa se comporta, como essa pessoa pode não seguir exatamente o establishment japonês por conta disso. É uma justificativa que é utilizada de diversos ângulos. Entendi. E você, Renata, o que achou do filme? Então, o filme, como eu já tinha dito antes, o nome do filme, ele me enganou de 2 formas. Primeiro, porque eu pensei que teríamos uma protagonista. O título, né? O personagem título seria uma vampiro que seria uma mulher. E depois, quando eu percebi que não ia ser muito isso, eu pensei realmente que seria uma boneca. Então, o título me enganou muito. Mas o filme não é ruim. O filme não é ruim por causa dessa minha imaginação ter ido só em uma linha que eu li sobre o filme. Mas eu achei muito... Como vocês já disseram, o nome original não tem nada a ver com a palavra vampiro. Isso foi uma tradução dos Estados Unidos que veio pra cá. Que eu esperava que ela sugasse o sangue das pessoas mordendo, né? Como um vampiro mesmo. O vampiro cunhado no Ocidente, tudo. Mas não é assim que acontece.
E aí eu fiquei, tipo, nossa, tá, não tem problema. Eu achei estranho, tipo, será que era pra ser isso mesmo? Será que é só pra fingir que ela mordeu e ela não mordeu? Mas aí, me dava agonia do mesmo jeito, porque eu não sou muito fã de coisas cortando pescoços, e nesse filme tem muito. Coisas cortando pescoços, seringas, não. Foi um teste pra minha pessoa. Inclusive, essa ideia de a gente não saber o que realmente é a vampira, entre aspas, foi emprestada diretamente de um livro, um conto do Edgar Allan Poe. Que esse filme tem dois, quase uma mistura, não só do Hitchcock, também dois contos do Edgar Allan Poe. Que essa parte a gente não saber o que ela me lembrou muito. Eu gosto muito do Poe. Então, me lembrou muito o estranho caso do senhor Aldemar, ou Valdemar. Ah, sim. Que a gente acha que é uma vampira, mas na verdade é uma hipnose, acha que tá morta, mas então é uma fase pós-vida, mas também é mais lidando com a psique humana antes da morte. E também, outra coisa desse filme me lembrou, que foi a queda da casa de Usher, que é do desaparecimento de um jovem que a irmã e o noivo vão pra essa casa investigar, que é o paradeiro do irmão. Isso me lembrou também outro conto do Poe. que a queda da casa de Usher teve uma adaptação americana de baixo orçamento também. Sim, tem muito filme do Poe, cara. Nos anos 60. Sim. É um daqueles filmes do Roger Corman, quando ele tava fazendo várias adaptações livres de Edgar Allan Poe. Vendo aqui rapidinho que esse filme, A Queda da Casa de Usher, ela vai ganhar uma adaptação da Netflix, vai sair em outubro. Olha aí, está atual, então. Olha aí. Uma citação atual. Olha, vai ser uma série do Mike Flanagan, o cara que fez a Maldição da Residência Hill, que é uma boa série também. Eu não vi. Dá pra esperar boas coisas dessa adaptação. Será que teremos episódios sobre Edgar Allan Poe? Olha aí, ó. Vão ter que acompanhar esse filmes de Edgar Allan Poe. Pegar os piores. Pegar aqueles que estão nota B, nota 3 no IMDb. Mas, temos um plano. Agora, outra coisa que eu lembrei agora, falando da menina, da atriz, que é o Kiko Kobayashi, aquela lente colorida que ela tá usando, ela deixava ela quase cega. Então, todas as tomadas dela, que ela tá usando aquela lente, ela não tá enxergando direito. A coitada tá só se guiando pela... Mas realmente era lente? Eu pensava que era tipo, algum tipo de montagem que eles faziam depois. Não, era lente. Ela esbarrava nas coisas, ela caía, coitada. Mas eu vi... Parecia muito ser do personagem isso. Não sei se era erro ou se era tipo, ai, tropeça aí, moça. E eu tava lendo também que isso foi com intuito. Queriam fazer que dassem pra ela movimentos não naturais e desumanos. E eu acho que conseguiram, porque ela se move muito, muito estranho. Conseguiram mesmo. Eu pensei que era intencional. Tipo, ela tava vendo, mas ela tava atuando pra fazer aquilo. Não que ela tava se deixando levar, né, entre aspas, pelo fato de não estar conseguindo ver direito. Ah. A coitada tava cega mesmo. Eu acho que agrega bastante, inclusive. Os diretores que fazem ator sofrer sempre estão bem. Quê? Não falei nada. E uma coisa nesse filme e nos outros da trilogia que eu tava percebendo que eu gostaria de destacar desde já é a equipe de maquiagem. Sim. Porque, mano, até a maquiagem, tipo, nesse caso, nesse filme, não tem maquiagem de presa no pescoço das pessoas sendo mordidas. Mas a maquiagem do corte no pescoço, a maquiagem pra
pra mostrar que a personagem principal, a vampira, entre aspas, que ela não tá viva. É tipo, é um branco meio azulado. Que... É uma presença meio que fantasmagórica pela forma que a maquiagem deixa o ator. Uhum. Eu achei que ficou muito bom. Não ficou nada, não ficou chapado ou, sei lá, não sei, não... Apesar de que poderia ser tinta, né, própria pra pele, mas não parecia tinta. Não é que nem os personagens, tipo, você vê ele com um tom de pele fantasia e você, putz, ali aquilo é claramente tinta. Mas mesmo assim, na mão dos personagens, você conseguia ver que as costas da mão eram da mesma cor do rosto, né, meio branco azulado, tudo, e as pontas dos dedos já eram meio rosadinhas. Sim. E às vezes quando... Eu não lembro se nesse filme... nesse filme não, ninguém cai, né, do corrimão, da escada? Do corrimão não, mas cai da montanha. Mas aí desse eu acho que não dá pra ver a moça deitada. Porque tem alguns filmes, como é um estilo de maquiagem que se repete na trilogia, então eu acredito que não tem problema falar isso agora, que além das mãos, às vezes as pernas, os pés dos personagens, você vê que tá meio rosadinho. Só que não é algo que te tira a imersão de que aquele personagem tá realmente morto, que aconteceu alguma coisa com ele. Sim. A gente fica na dúvida, né? E suspense, sim, assim. Principalmente no terceiro filme. Sim. E aproveitando que você mencionou isso, o cara que ficou a cargo da direção de efeitos especiais é o Teruyoshi Nakano. E ele não é um cara de muitos filmes na carreira, mas nesses 3 filmes ele ficou encarregado de efeitos especiais. Provavelmente teve algum papel ali em conduzindo como que seria feita a maquiagem dos atores também. E ele manda muito bem. Ele vai subindo o orçamento, inclusive, com o passar dos filmes. E eu acho que esse é um dos departamentos em que o avançar da trilogia faz muito bem a ela. Não, e agora que você falou isso, que vai avançando o orçamento, eu já vou... Uma coisinha pontual, só pra mostrar a evolução em relação aos 3 filmes. Que nesse filme só tem um único momento que espirra sangue, que é quando em algum momento cortam o pescoço de alguém e aí espirra sangue. No segundo, eu não lembro se tem algum momento que espirra sangue, mas no terceiro... No segundo dá uma certa crescida na quantidade de mortes na tela, inclusive. Tem bastante cena em que o sangue tá escorrido. Tipo, o vampiro mordeu o pescoço da vítima e o sangue tá escorrido. Aí já tá meio que mais mostrando isso. Porque antes não tinha, tipo, tanto sangue assim em relação a mostrar a pessoa sofrendo, perdendo sangue na hora. Mas aí no segundo já tem mais. E no terceiro, tipo, a pessoa é mordida e de repente ela faz algum movimento e você vê o sangue escorrendo por ela. Tipo, não é esguichando. Mas dá pra, agora que você falou isso, e tipo, realmente dá pra você perceber que teve. Focando na maquiagem, perceber que teve um aumento de orçamento, de fato. 3 coisas comentaram nos 3 filmes. Em sequência. Foi sangue, sexo e orçamento. Foi crescendo, dando aquele sandinho. Foi crescendo, assim. No segundo é mais tímido, no terceiro é 70 pura. Já no começo, já. O terceiro já tá meio descaralhado até. Sim, é puro anos 70. É puro giallo. Quem não sabe, são os terrores italianos, mais policiais, assim. Sim. Que é puro sangue e mulher pelada. E assassino mascarado. Isso. E cena da mão com uma luva preta segurando um fio. Isso. E destaque também pra trilha sonora, que é muito boa nos 3 filmes e é o mesmo... Eu creio que seja o mesmo compositor em todos os filmes da trilogia, que é o Ichiro Manabe. Ele acrescenta bastante, e eu acho que o filme que você mais sente a trilha dele é esse primeiro. Porque você precisa muito do apoio dela pra ambientar
naquele cenário menor. Nossa, expressar Não, tudo. tem uma coisa, tem mais uma coisa que é um ator que eu acredito que ele tá em todos os filmes. Eu não lembro o nome dele, mas nesse filme ele faz o Genzo, que é o melhor personagem desse primeiro filme. É um... Kaku Takashina. Ah, ele faz bastante filme de Yakuza. Então, ele é o senhorzinho que tá ali procurando uma treta desde o começo do filme. Ele só precisa de alguém que aceite sair na porrada. E a melhor sequência do filme é a sequência de porrada com ele. O cara tá louco pra uma luta, ele tá nem aí pra nada. E agora a gente vai pro segundo filme, que é o Lago de Drácula, ou em inglês saiu, que é Lake of Dracula. É um filme que saiu em 71, que o nome original é Chi Osume, que seria uma tradução mais perto, seria hemograma. Nossa! De novo, não tem Drácula no nome, só na versão americana. O filme começa com um sonho da protagonista, de novo, protagonista feminina, que ela sonha quando era criança, do cachorro dela, o Léo, que vai correndo até uma casa, e ela entra nessa casa, é uma casa com uma mulher tocando piano, aparece seres sobrenaturais, daí pula pra ela já adulta. Daí ela namora um médico e tem uma irmã que mora com ela. Ela é uma artista, professora, mais ou menos. E ela mora mais pro interior, que tem um amigo, um cuidador de casa, de pesca, assim, que é um ator que fez o filme anterior, que fez o Genzo. O melhor personagem do primeiro filme. Sim. E o filme começa quando um caixão é deixado na casa do Kiasu, que é esse Genzo ator. Inclusive é um momento muito maravilhoso que um maluco chega de caminhão, desce o caixão ali e fala: é pra tu, não sei quem mandou, não sei de onde veio, mas é pra tu. E o Genzo, como representando a inteligência dos personagens de terror, ele leva a caixa pra dentro de casa, sem saber o que é. Ele abre, vê que é um caixão e deixa lá. Terror, personagem de terror, tendo personagem de terror. E o que você acharam do filme? Esse aqui é o meu favorito dos três. Eu diria que até com uma certa folga, mesmo que eu goste muito dos outros dois. Mas esse aqui, ele começa a estabelecer um tom um pouco mais onírico dentro da trilogia, que eu acho que tem mais impacto nesse aqui do que no terceiro. Isso pesa bastante pra mim. E você, Renato? Desse filme eu também gostei dele. Tipo, em relação ao primeiro e ao terceiro, eu gostei mais do terceiro do que desse. Mas eu gostei desse filme também. O problema não, né? Não é... Quando eu tava assistindo, eu conversei depois com a Grife, depois que eu vi o filme. E pra mim, eu pensei que esse vampiro... Porque eles deram a entender que o vampiro, o caixão, era uma encomenda que tinha vindo da Europa. Então, na minha cabeça, aquele vampiro era realmente o Drácula. Então, eles conseguiram me enganar. Inclusive, ele tá referido como o homem parecido com uma sombra nos créditos japoneses. Nem Drácula, né? Nossa, não... Mas é engraçado, porque na capa desse filme, ele é o Christopher Lee. Sim, igualzinho. Na capa, ele é o Drácula do Christopher Lee. O jeito, tudo que ele faz, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, é tudo Christopher Lee. Acho que é a primeira aparição dele, não é? Sim, que é o primeiro. Dá a viradinha. Inclusive, é um ator grande do Japão, que é o Shin Kishida. Ele fez o Shogun Assassin, fez Kill, ele fez Lady Snowblood, ele fez Godzilla versus Mechagodzilla, fez muito filme. Fez Ultraman. Uma outra coisa que me fez achar que era realmente o Drácula
é por causa, de novo, eu enaltecendo o trabalho de maquiagem dessa trilogia de filmes. Porque quando eu olhei pra ele, eu não conseguia perceber se o ator era um japonês ou alguém que veio do Ocidente e foi participar do filme. Não sei. Porque, pelo menos pra mim, não dava pra ver direito na primeira aparição dele. Assim que ele apareceu, a câmera deu aquele zoom no rosto dele, depois depois ele foi aparecendo com mais calma e eu percebi que era um ator japonês. Mas antes, eu tava na dúvida. Então, na minha cabeça, eu fiquei do tipo, mas será que era pra emular mesmo que era o vampiro vindo da Europa e não sei o que, por isso fizeram essa maquiagem? Mas como realmente não tem nada a ver com o Draco, então eu segui enganada. Há muito tempo, esses títulos duplos que eles mudam de significado indo para os Estados Unidos e vêm para cá, baseado nos Estados Unidos, eles estão me enganando. Tudo é culpa dos americanos, como sempre falo. Exatamente. Eles estão fazendo com que a minha expectativa com o filme vá para um outro lugar. Aí é complicado. E eu acho que esse filme, diferente do outro, que é mais suspense, ele vai mais por um horror psicológico. Eu acho que ele funciona bastante como horror psicológico, porque ele é um filme que o mistério tá mais na espinha dorsal da narrativa do que tava no primeiro filme. E então, ao mesmo tempo que o primeiro filme visualmente emula mais Hitchcock, no feeling, esse aqui é mais Hitchcock. Até nas coisas ruins. Que eu vou falar quando a gente chega um pouco mais pro final. Sim, eu gostei também. A gente tem um filme que luta com a ambiguidade e até um pouco freudiano da relação das irmãs. Claro que a gente, vendo já o filme, sabe que a irmã, ela tá. A gente não. Sendo enfeitiçada pelo vampiro, mas também não sabe também. E fica aquele questionamento se a protagonista tá louca ou não. Sabe uma coisa que deixou bem claro pra mim? Que ela ou tinha sido transformada ou tava sob domínio do vampiro? É porque é uma construção que vem desde o primeiro filme, mesmo que eles não se conectem, que é essa trilogia, ela tem uma utilização de signos bem consistente ao decorrer dos três filmes. Então, quando uma pessoa tá de alguma forma ligada ao vampiro, a caracterização dela já muda um pouco. O filme vai estar sempre te indicando visualmente, deixando a pessoa um pouco mais pálida, às vezes meio azul também, que vai ser o seu indicativo sem palavras de que a pessoa tá relacionada com o antagonista do filme. E isso não necessariamente por causa da maquiagem que é meio branco-azulada, né? As roupas da pessoa que vai ser a próxima vítima, ela começa a usar uns tons mais azuis. Vai mudando mais pra cores frias. É uma coisa, inclusive, que tu comentou agora, que me fez pensar de novo no começo desse filme. Que você tem as duas irmãs e elas usam majoritariamente cores quentes. As duas usam bastante cores quentes. E foi uma coisa que eu comentei enquanto a gente estava assistindo que, caralho, muito, muito legal o fashion delas. Estavam sempre ali esbanjando estilo, mesmo que elas não trocassem tanto de figurino. E a partir do momento que ocorreu o contato dela com o vampiro off-screen, você tem um indicativo visual na outra aparição dela direto já. Tanto com a mudança da tonalidade das cores, quanto com o trabalho de maquiagem. Um detalhe que eu queria falar também no primeiro filme é algo sobre filme B, que muita gente acha que é feito de qualquer jeito, mas aqui, mais ou menos, todos os detalhezinhos são bem cuidadosos. Eu acho que as cenas que aparecem o Kishida King como vampiro, aquele olhar dele deve ser muito maquiagem também. Uhum. Aquele olhar com aquela lente, achei muito ele chegando
na cena, também a iluminação dele escura, com aquele brilho, a pele dele brilhando. Eu acho, é outro detalhe que muito cinema B vai muito, às vezes, pro trash, e não necessariamente precisa, porque mesmo com baixo orçamento pode fazer algo mais competente. E nesse filme, o olho deles não me pareceu que era montagem em relação ao primeiro. O olho amarelo dos personagens vampiros. Nesse filme, sei lá, me pareceu mais natural. Me pareceu lente de contato mesmo, tipo... Não pareceu algo feito de computador, como me pareceu no primeiro. E nesse filme aqui é importante que isso seja melhor, porque tem uma crescente no quanto que você tem esses close-ups nos olhos do vampiro, né? Uhum. Sim. Até pra reforçar a presença dele. E se a inspiração visual de Hitchcock diminui, a inspiração visual nos filmes da Hammer cresce sobe bastante. exponencialmente aqui. E então eu vou querer que vocês usem o conhecimento de vocês pra me dizer uma coisa, porque eu percebi agora, e tô me falando um pouquinho do filme que a gente vai falar a seguir, que é que o vampiro, ele usa uma espécie de cachecol branco nesse segundo filme e no terceiro. Isso é alguma criação deles? Tipo, o nosso vampiro vai usar um cachecol, uma echarpe branca pra fingir como se fosse a capa dos vampiros clássicos? Ou realmente tem algum outro vampiro que usa algo assim e eles pegaram essa estética? Eles criaram ou eles pegaram de algum lugar? Porque o vampiro não usa capa, ele usa, tipo, um sobretudo normal. Sim. Não sei, mas ele usa o cachecol branco, que, tipo, passa aquela impressão de fantasma mesmo que a gente tava comentando tudo. Principalmente quando ele tá andando por entre as árvores, ou descendo as escadas com tudo da mansão. Mas eu não sei, me chamou a atenção. Eu não tinha reparado nisso. Mas foi algo que me chamou a atenção. Eu acho que é algo mais deles, porque tem um pouco desse branco no pescoço do sobretudo do vampiro da Hammer, só que não é destacado assim, é só um detalhe menor, como um detalhe que, sei lá, o detalhe de uma gola do sobretudo. É uma coisa que é visualmente marcante nesse vampiro, que eu não tinha pensado. E traz um ar um pouco diferente também. É como uma espécie de callback para a questão do fantasma dentro desses filmes. Uhum. Já que é uma figura muito associada à cor branca. Eu achei o branco que é um esquemazinho que o filme faz todo momento. Eu acho que foi a escolha, em vez de ser o preto, que nem o do Christopher Lee, a capa, ser branco, porque o Yamamoto gosta muito dessa junção da tela ser escura com o personagem no meio ser bem branquiçado. A roupa das meninas atacada tem um frame assim na floresta que ela tá caminhando. É tudo escuro, mas ela brilha no escuro. O médico no hospital correndo também tem um frame que roupa de médico. Tudo escuro, mas ele brilhando no meio escuro. Eu acho que foi uma escolha mais estética, assim, do branco. Inclusive o caixão do vampiro era branco também. Todo branco. Nesse filme e no próximo também. Sim. Eu acho mais estético, pra dar aquela reflexão, assim, de branco e preto, assim. Mais estético. É um jogo de luz e sombras bastante expressionista, né? Sim. É uma forma que era utilizada no expressionismo alemão para dar esse destaque e indicar para o espectador onde que ele devia prestar atenção naquele momento. Então isso meio que funciona para a linguagem do cinema no estado que ele tinha chegado naquele momento, tal qual funcionava a maquiagem super carregada no expressionismo alemão, que fazia que todos os atores se destacassem em cena.
Entendi. E as cenas noturnas nos 3 filmes da trilogia, elas você percebe que é de noite, mas você consegue enxergar absolutamente tudo. Que é como se a gente estivesse no local mesmo. Se todas as luzes estão apagadas, só tem a lua iluminando, a gente consegue enxergar. Só que se a gente tá filmando pra mandar pra alguém, a gente não enxerga. Mas nesse filme a gente enxerga. Não é que nem certas produções atuais que você vai colocar na TV pra assistir e você só vê uma tela preta e escuta a galera conversando. É com você mesmo que eu estou falando, Game of Thrones. Porque especialmente por ser uma produção de baixo orçamento, se isso ficasse mal feito, ia dar pra enxergar vários nada. E uma coisa que merece destaque nesse segundo filme é que você nota como aumenta a gama de cenários da narrativa. Então, esse filme aqui tem bastante filmagem que é claramente em locação, e tem outros momentos que tá tão bem feito que você não consegue discernir se é cenário de estúdio ou se é locação, o que é extremamente bizarro para um filme B. No filme B, geralmente é muito aparente. Isso aqui é cenário, claramente estúdio. Isso aqui é locação. Mas você tem um limiar aqui que é difícil distinguir, e isso contribui muito bem. Inclusive, aqui volta também o prédio mais gótico, a mansão gótica. Eu acho que ela é muito bem feitinha. Com certeza. Tem vários detalhezinhos ali. Aparece um pouco mais do que no primeiro filme, a questão da arquitetura ocidental. Aí tem um elemento muito tradicional de casas góticas na ficção no geral, que é sempre que você vê uma sala específica daquele lugar, seus olhos vão passar por uma armadura que fica ali também. Sim. Se for Scooby-Doo, a armadura vai se mexer. Claramente tem alguém escondido naquela armadura. Mais alguma coisa? Sobre esse filme, eu acho... já foram. Acho que o negócio que eu tinha ficado de falar antes, que é... Dito tudo isso, quanto esse filme se comunica bem com linguagem, quanto ele consegue convergir as coisas visualmente, o final tem várias viradas de chave, vários mini twistzinhos que se complementam e criam um twist maior, que podia ser um pouco melhor resolvido, porque no final das contas tá criada toda a tensão, você tá envolvido, pra resolução ser só o personagem virar pra você explicar, te contar tudo tintim por tintim na cena que é talvez a cena mais expositiva de toda a trilogia. Talvez se tivesse uns minutinhos a mais... Isso é um dos problemas de filme B, né? Que ele não pode ser muito grande. Talvez fosse ser mais um conflito. Mas também eu acho que também tiraram mais pelo... Em vez de contar histórias, quiseram mais deixar pelo choque do vampiro, principalmente a cena da morte dele, do que resolveu a trama mesmo. Acho que por isso que eles resolveram acabar rápido. Isso era uma coisa... Esse tipo de exposição era uma coisa característica especialmente do filme B americano. Sim. Que é... Você faz as coisas mais pela estética, mais pelo sentimento, você gerar aquela tensão, e a resolução meio que não importa tanto. É mais você sentir o impacto de como a cena foi composta e como que ela progrediu, como ela finalizou esses personagens. Eu não falo finalizar em sentido de arco, eu falo finalizar como matou esse personagem. Isso. O que come uma coisa que pra ficar na sua mente visualmente. Inclusive, a cena dele se desintegrando teve nos 3 filmes. Acho que as cenas mais marcadas pra mim dos 3 filmes são as cenas dele virando esqueleto.
Acho que foi A muito bem cena feito. do vampiro se desintegrando no segundo filme é um show à parte, né? Sim. E eles dão ainda o closezinho na mão dos personagens pra Sim. fazer a mão se decompondo. Mas é tipo, sei lá, e é efeito prático, né? Sim. Pra mim aquilo. Mano, é um efeito prático que é muito bom. É muito bom. A mão putrefata é maravilhosa. Uhum. Mandar pro pessoal de hoje também, pra Hollywood, falando que cinema não precisa ter CGI pra chocar. Exato. Não, mas assim, pelo menos eu fiquei até surpresa que eu consegui assistir esses 3 filmes. Aí eu não sei então se realmente é de chocar ou não. Mas, gente, olha, o primeiro filme que não teve tanta coisa assim, eu fiquei com medo de 2 coisas. Nesse já deu de boa e no terceiro também. Mas essa cena, tipo, nossa, eu achei fascinante, não é a palavra, mas eu acho que se encaixa bem aqui. De ficar olhando como é que acontece, como que eles fazem e tentando entender. Porque realmente é tudo efeito prático. Nossa. É muito... A cena também por causa que pra dar aquele... Passar o ar de verdade, né? Que é uma pessoa que tá ali se decompondo. Antes disso, tem toda a atuação do ator fazendo como se ele tá sentindo muita dor, aí ele tá caindo, aí ele começa a fazer movimentos mais duros pra depois, quando ele estiver deitado e o boneco for, né, fazer a substituição, o boneco entrar em cena e ficar meio duro, você não perceber que, tipo, que não é mais o ator, é um boneco. E pelo menos eu realmente não percebi. Assim, tá a mão perfeitinha da pessoa lá e de repente ela tá diminuindo, ela tá se decompondo lá. E, nossa, eu achei muito, muito bem isso. E eu tinha esquecido dessas cenas. Eu não comentaria se você não tivesse lembrado, Cleiton. Tem outra coisa também que lembra uma coisa que era da estrutura dos filmes do Drácula com o Christopher Lee produzidos pela Hammer, que era todo filme do Drácula do Christopher Lee. Quando você começa, você sabe como vai começar e como vai acabar. Vai começar com o Drácula revivendo e vai acabar com o Drácula sendo morto mais uma vez. E eu sinto um pouco disso com essa trilogia, que vai começar com alguém sentindo esse tipo de presença no ambiente e vai essa presença se espalhando, passando a influenciar outras pessoas. Até você chegar no final, que vai ser o vampiro desintegrado. É uma coisa bem, bem constante e tem sempre essas rimas entre os filmes, estruturalmente falando. E agora vamos para o terceiro filme do Drácula sem Drácula. Onde os vampiros modem peitos ao invés de pescoços. Exatamente. A Maldição de Drácula, que em inglês é Evil of Drácula, e em japonês é Chi no Subara, que seria Rosas de Sangue, mais ou menos. Sem Drácula no título de novo. De novo. Exatamente. E faz sentido com o filme. Qual é a dificuldade de traduzir direto? Porque Americano. Pra fazer o chamariz, né? Vem ver esse filme aqui, é de alguém que você já conhece. Sim. E... talvez o filme nem conseguisse ser vendido sem esses títulos. Daí, esse filme acho que é o mais Hammer de todos. É basicamente um filme da Hammer, só que japonês. E é o que tem menos características mescladas de cultura japonesa, porque a definição do vampiro aqui já é definitivamente o nosso vampiro ocidental que nós conhecemos. Isso! Dessa vez é um cara realmente que saiu do ocidente e foi pra lá. Não é algo que dá a entender que é um vampiro que veio. Realmente é um cara do ocidente. Certo. Daí a história do filme é o professor Shiraki, que é um ator que fez bastante filme de samurai e de yakuza. Ele fez o The Wolves, que é um dos filmes do Hideo Gosha mais conceituais, que tem o protagonista do Nakadai, que é um dos melhores atores do Japão e do mundo também, considero. Clubismo. E ele é um professor na cidade de Tóquio,
que vai pro interior, uma escola interina de garotas. E no caminho pra lá, ele recebe uma carona de um cara estranho até a escola. No caminho ele vê um acidente de carro, que descobre que foi a esposa do diretor que morreu chegando na casa do diretor. Ele conhece o diretor, um cara muito estranho. E o filme se desenrola sobre da jovem estudante sendo atacada por uma criatura desconhecida que a gente vai descobrir durante o filme. Tem uma coisa nesse filme que não tem em nenhum dos outros, que é você tem meio que uma história de origem de vampiro na tela. Uhum. Uma coisa que nos outros filmes eles não se importavam muito de fazer essa introdução pra você. Até porque o conceito de vampiro do primeiro e do segundo filme tinha mais um mix cultural, e deixar esses espaços em branco fazia bem, dando um pouco mais de mistério pra aquela presença. Coisa que aqui foi deixada de lado, mas por uma narrativa de vampiro mais tradicional que é bem executada também. Também é bem o Drácula do Bram Stoker. Ele deu um herói viajando até o covil do vampiro. É a mesma historinhazinha assim. Então ele é bem bem a parte de vampiresca tradicional mesmo, comparado aos outros. Ele é o mais ocidental dos 3 filmes. O professor Chirac, em alguns momentos, ele até te lembra um pouco do Van Helsing, do Peter Cushing. Inclusive, a primeira aparição do vampiro, que é o diretor, falando já, que é o Shinji Ishida, que é o mesmo ator que fez o filme anterior, é completamente um por um da primeira aparição do Christopher Lee no Drácula de 58. Da Hammer. É igualzinho, é mesma descida, falas parecidas. Então eles estavam bem assim, ó. A gente ia fazer o filme do Christopher Lee sem o Christopher Lee. Não, e uma coisa que você falou nesse filme, que tipo, meio que o filme vai entregando, dando pistas de quem é o vampiro. Por causa que o personagem que vai ser o vampiro, ele tá de terno, preto, tudo. E ele tá com uma gola alta branca. E aí depois é que ele vai com aquele cachecol branco, quando vai correr pela floresta também. Mas já tem a vestimenta de vampiro já tá ali. Já tá naquele personagem. Sim, já tá meio que entregue pra você. Uhum. E outra coisa da Hammer também que tem nesse filme, que o plot do filme é o mesmo plot do Luxúria de Vampiros 71, da Hammer também. Só que troca mais pra o filme britânico, ele é mais voltado pra um conceito erótico mais lésbico, investigando mais a parte sexual do que esse filme tem, mas esse filme é mais tímido nessa parte. Uhum. Ele lembra o Carmilla, né, nesse sentido. Sim. Outra coisa, outro destaque também de outra referência ocidental que fez esse filme ser feito foi que em 73 saiu O Exorcista, e o Yamamoto só fez esse filme porque ele gostou do sucesso de Exorcista e resolveu fazer esse terceiro filme. Se não fosse Exorcista, esse filme não sairia. Ah, não seria uma trilogia, então. Não. Seriam só 2. Entendi. Porque teve meio que essa crescente de filme de espírito, filme de demônio. Que 68 teve Bebê de Rosemary, 73 teve O Exorcista. E aí vai tendo essa escalada, e que é tanto das produções quanto da demanda do público por mais disso. Então era uma espécie de aposta segura. E outro detalhe desse filme, que ele tá bem no que na característica setentista do Japão estava acontecendo, e também no mundo também, que ele investe mais na parte sexual. Até foi a piadinha do começo do filme,
do filme, do podcast, ele mordeu diretamente os peitos das meninas. Não necessariamente só ele, né? Por causa que tem a outra também, que quando ela vai, um pouco antes dela tentar se disfarçar como aluna, ela vai atacar a outra moça e ela vai pra lá também. Vai na direção dos peitos dela e tipo... Tá os peitos que ela... E os close, um médico puxando uma garota menor de idade, tipo, tirando a camisa dela pra ver os peitos, tá? Mas acho que menor de idade elas não são, que eu acho que é uma faculdade, né? Apesar de que não, é a escola interna. São escola. 16, 17, por aí. Mas se bem que é anos 70, né? 16 anos... Mas tendo aula de psicologia? Internato, acho que... Tem umas grades curriculares diferentes. Tá. Não, ó, na minha cabeça era algum tipo de faculdade, alguma coisa assim. Ficou pior. Anos 70, gente. A gente tem que dar essa... Eu acho engraçado. Já cheguei nesse limbo que eu já nem sinto mais. E outro, falando de atores também, ele tem falando agora do médico, ele tem o Kunie Tanaka. Pra quem gosta de One Piece, ele é a inspiração do Kizaru. E eu acho engraçado que eu já vi esse ator morrer mais de 50 vezes. Porque ele é aquele personagem. Ele é um ator que ele não faz muito filme como protagonista. Ele é aquele ator que aparece nos filmes assim como. Porque o rosto dele é muito característico. Tu olha pra ele e já reconhece, porque tem aquela costeleta, ele tem um rosto um pouquinho engraçado. Então ele aparece em vários filmes assim, em minutos. E tu reconhece ele. É quase como uma participação especial japonesa da anos 70. Sim, porque voltando um pouco na carreira dele, anos 50 e 60, só coisa foda. Ele fez Kwaidan, ele fez Sanjuro, ele fez Guerra e Humanidade, mas várias outras coisas com diretores importantes do cinema japonês. E nos 70, sabe, outra coisa que eu esqueci de falar pro pessoal do público, que os anos 70, especificamente no Japão, foi uma decadência um pouco na qualidade. Não tinha mais esses filmes, como eu vou te falar, conceitualmente mais voltado pra arte. Era mais uns filmes... Foi o brilho dos filmes B. Filmes mais de entretenimento, de Yakuza, do dia a dia, assim. Então, a gente vê muito filme japonês nessa época, porque eles eram muito baratos e muito fáceis. Tem diretor que fazia 5 filmes por ano. Era produção muito rápida. E esse é um dos filmes que entra nessa leva setentista do cinema japonês. E é por isso que ele também é o filme da trilogia conceitualmente menos interessante, porque é só a mitologia de vampiros da Hammer pegar emprestada. E ele é menos artístico também. Ele é mais direto, assim, não tenta fazer. Tipo, o segundo filme é bastante onírico. E tem uma jogadinha de câmera mais interessante. Mas esse aqui é mais direto, assim. Ele quer mostrar as meninas peladas, quer mostrar o sangue. Eu acho que é mais aquilo que entra, aquilo que vocês falaram do diretor só topar fazer esse terceiro filme por causa que os outros ganharam dinheiro. Tipo, outros filmes do gênero estavam ganhando dinheiro. Então, eu acho que eu posso fazer o meu. Só que aí, meio que ele não inovou muita coisa, assim. Talvez teve o aumento de orçamento, né? Que fez inovar no quesito de melhorar a maquiagem, essas coisas tudo. Mas, que nem você falou, assim, técnica, fotografia, essas coisas, parece que foi um pouco mais do mesmo. Aí talvez seja essa a sensação. Seja por causa disso. Sim. Uma das cenas que eu gostei desse filme, que é quando a protagonista, que é a mulher do diretor, ela vai, que eles vão... Pelo que eu entendi, eles meio que vão passando entre aspas, né? A vampira, ela não passa. Ela
troca de rosto com alguma das vítimas. Mas eles vão passando a vida deles para o casal do diretor atual, uma coisa assim. Essa parte eu fiquei meio assim, porque eu acho, pensando, refletindo agora, né, que eles fazem isso que é pra não... Porque eles não iriam envelhecer, não iriam morrer. Só que eles daria muito na telha, né? Que tipo, nossa, eles estão... Faz 50 anos que eles não têm o cabelo branco. Aí talvez seja por isso, né, pra ir passando, eles continuarem lá sem serem percebidos como as mesmas pessoas. E até porque o vampiro original era ocidental, ele se destacava demais também. Uhum. E a cena que eu ia dizendo é quando a esposa do diretor, que ela virou uma vampira também, ela ia mudando de corpo. Ela não mudando de corpo, ela pegou o rosto da aluna. E aí mostrou, tipo, a gente via o sangue jorrando, mas a gente não via ela cortando necessariamente, arrancando o rosto. A gente via o sangue jorrando, aí espirrando o sangue no corpo da aluna. E aí, depois a gente viu pela sombra, ela tirando o rosto e tentando colocar no próprio rosto. E conforme a gente vê na sombra, tinha a sombra de um corvo. Que aí o corvo tava um pouquinho maior, dava pra perceber que ele tava longe. Mas conforme ele baixava a cabeça, dava a impressão de que ele tava meio que comendo os miolos da cabeça da aluna. Tava naquela... que não é uma mesa, né? E não, acho que era uma mesa que ela tava em cima. Era uma mesa. Que aí, como se o corvo tivesse em cima da mesa comendo os miolos da aluna. Mano, a jogadinha com a sombra deles na parede. E aí depois mostrou ela colocando a máscara e ficou um pouco torto pra virar o rosto, assim. Sei lá, eu achei bem legal essa parte. Não ficou aquela... Tudo bem que dava pra perceber que era uma máscara mesmo. Não que era uma pele meio molenga. Mas eu achei legal essa cena. Essa sequência é talvez a minha sequência favorita do último filme. E mostra um pouco que agora ele tá no pico de suas duas influências. Porque a estética do filme é toda Hammer. E a condução dessa sequência específica é algo que eu imaginaria o Hitchcock fazendo. Sim. Também é um indicativo de amadurecimento do trabalho dele, do Michio Yamamoto. Outro detalhe que eu achei interessante do filme é essa visão do japonês com a religião ocidental, principalmente o cristianismo. É uma visão, algo que a gente não veria num filme ocidental, sobre que como um cara que foi para outro país, um missionário cristão branco, ele foi espancado, né? Porque foi bem no período Edo que ele foi, quando era perseguição com o cristianismo. E por causa dele atacar uma menina japonesa, infectar ela com sangue ocidental, ele virou um demônio. Eu acho que é bem essa mistura, essa ideia que quase interessante de ver outras culturas um pouco mais distantes do nossa ideia de cristianismo mexendo com o cristianismo. Um pouco que muitos ocidentais fazem com religiões orientais. Garotos aí no Twitter brincando de budismo sem realmente saber o que é budismo. Sim. Inclusive, isso é uma coisa importante, porque nós podemos dizer que esse Drácula é um gaijin. É verdade. Como assim? Talvez o primeiro Drácula gaijin da história do cinema? Não sei. Entendi agora. Demorou um tempo aqui pra que eu vi. Tem uma cena nesse filme que tem um personagem que tá no manicômio, né? Uma coisa assim. Esse personagem é o cara ocidental? Não, ele é o outro professor que foi um caso anterior ao... Isso é muito também de cinema ocidental. Tem aquela parte de... Já aconteceu isso, é tipo um ciclo. Ele tem que investigar... Mas que ele foi o cara que tentou investigar e aí ele foi mandando embora. Sim. Foi dado como louco. É bem cinema ocidental isso também, de ter alguém... Uma cena do filme de investigar o que tá acontecendo. Uhum. E
eu não lembro por que ele tinha uma cicatriz. Que ele tinha uma cicatriz uma cicatriz que fazia o contorno do maxilar dos dois lados, eu acho. Agora que eu entendi que essa cicatriz era tipo do Drácula tentando trocar de rosto com ele. Isso! E ele conseguiu fugir. Nossa, só agora que eu entendi. Eu pensei que, pelo fato dele ter sido dado como louco, ele tentou se matar, alguma coisa assim. Mas agora, porque no primeiro filme da boneca vampiro, a mãe da boneca vampiro, ela eu não sei, não lembro agora o que aconteceu. Se ela tentou se matar ou se ela se machucou. E ela tinha um corte também na linha do maxilar. Uhum. Aí eu pensei que ele também tinha tentado contra a própria vida. Mas agora todas as peças se encaixaram. No primeiro filme, eu acho que ela tentou se matar. Então, ela tentou se matar cortando o maxilar. Não sei, ficou... Sim, é por causa da vergonha de ser estrupada. Tá, entendi. Ok, então fez sentido ela tentar se matar por ali. Mas agora Mas a cicatriz, ela ficou... Tipo, porque é um corte nos dois filmes, tanto no primeiro quanto nesse terceiro, a cicatriz é tipo um corte preto. Ela tá preta. Tipo, não é uma cicatriz que foi feita há muito tempo. Era como se ela tivesse com a casquinha. E, sei lá, isso daí eu achei meio estranho. Ainda tá com a casquinha depois de anos. Nos dois filmes, no caso. Eu acho que foi mais pra deixar mais vidente, assim. Se fosse só um cortezinho, assim, acho que não seria tão impactante. E anos 70 é aquela época do filme que é mais impactado do que ser mais preciso, sabe? Sim. Com a realidade, entendi. E também é legal porque faz essa rima visual com o primeiro filme. Uhum. E uma coisa que agora eu vou tentar pegar aqui, não sei se eu entendi direito também. O filme se chama Rosa, não é? Isso. E que a gente vê muitas vezes durante o filme uma rosa. A rosa, ela só fica vermelha quando a vampira troca de rosto? É isso mesmo ou aconteceu alguma outra coisa e eu tô misturando? Eu interpretei assim também. Quando ela trocou. Ela entrega a rosa branca pra próxima vítima pra marcar. Uhum. Isso quando ela consegue trocar o rosto, a rosa... entendi. Que ela fica aquele vestidinho que ela que fica mostrando os peitos. É como se aquela rosa branca sendo tingida fosse a metáfora pra pessoa... A pessoa meio que sendo sugada. Uhum. E nesse filme também tem um outro paralelo com o primeiro filme, que é a moça correndo e se jogando do corrimão. E ela caindo também do nada. Ela tá lá, tudo de boa. De repente ela quer fugir, não quer ser pega, corre, aí tá lá no corrimão. E é sempre assim, ela se joga de costas. Aí ela, né, cai com o rosto virado pra cima, tudo. Só que é muito assim, tipo, ela não cairia daquele jeito. Ela claramente se jogou. Aí no filme não tem assim, pelo menos eu acho, que a intenção é que ela tenha caído sem querer. Mas parece muito que ela se jogou. Eu não consigo não achar que a intenção é que o personagem se jogue mesmo. Da escada. Não sei. Na minha cabeça ela se jogou. Inclusive, esses... Porra. Ai, me enrolei aqui. Mas é que... É o seguinte, nós temos vários desses paralelos com o primeiro filme, visualmente falando, e eu acho que eu sei a resposta para isso, que é o diretor de fotografia, o Kazutami Hara, ele volta nesse filme. Eu pensei que ele estava no dia. Então, no segundo filme não é o mesmo cara. E aí ele volta, ele vai usar os signos que ele estabeleceu no primeiro filme. Então agora fez muito mais sentido. A equipe de maquiagem ainda é a mesma. Pelo menos liderada pela mesma pessoa. Sim. Que eu suponho que a maquiagem está incluída na categoria de efeitos especiais. Sim. Então, e é tudo pelo Teruyoshi Nakano. Entendi. Não sei vocês, mas falando da menina que caiu,
Eu tava vendo o filme, eu até pausei o filme pra ver quem era ela, porque eu jurava que ela era a Meiko Kaji. Ela é igualzinha a Meiko Kaji, ela tem até embaixo do olho o sinaizinho da Meiko Kaji que tem. É muito parecida. Pior que é parecido mesmo. Meiko Kaji, inclusive, que tem alguns filmes aí que são dignos de episódio também. Sim, bastante. Olha aí, ó, fica a dica para os próximos episódios. Se vai ter ou não, tem que continuar acompanhando aqui pra saber. Uma temática de mulheres, Pink Filme, que é uma boa temática para o próximo episódio, que é o das mulheres assumindo o poder, as cenas de acontecendo no Japão, de filmes de Yakuza mais de gangue, assim, com mulheres sendo líderes de gangue. Eu acho que seria um bom tema. Sim, ela fez bastante filme assim. Inclusive que o Bill se inspirou nisso. Interessante. Era só mais uma coisinha. E pra concluir sobre esse passeio que nós fizemos por esse último filme, eu acho que o final dele também termina como filmes ocidentais de vampiro terminam. Inclusive a sua parte que é romântica com essa mitologia. Eu acho que ele dá uma conclusão bastante satisfatória quando tu passa pelos 3 filmes e é muito digno. Sim. Agora, se fazer o ranking de vocês, qual é o ranking pessoal de vocês, os 3 filmes? Meu ranking pessoal seria filme 2. O filme 1 e o filme 3 eu tenho dificuldade de dizer qual eu gosto mais. Mas eu acho que o filme 3 me ganha porque eu sou a louca dos vampiros. Então ele apela pro que o meu coração gosta muito nos filmes da Hammer. Então seria 2, 3, 1. O meu também seria um pouco parecido, pelo menos em relação ao último colocado. Eu gostei bastante desse terceiro filme que a gente falou, Evil of Dracula. Então ele é o meu primeiro, é o meu favorito desses 3. Aí em segundo vem Lake of Dracula também. E em terceiro vem o Ardol, por causa daquilo que eu já falei antes. Que o nome fez eu botar muita expectativa no filme. O filme não é ruim, eu só botei expectativa demais em cima do filme. E no meu caso, acho que é o segundo também acho melhor. Depois o primeiro e por último o terceiro. E... 3 rankings diferentes. Eu tava demorando porque eu tava analisando isso. Então é isso, pessoal. A gente deu aqui aquela passada por 3 filmes. Pode contar em DVD ou pode dar os seus pulos por aí pela internet pra baixar a cópia pedagógica. Disponível na locadora mais próxima. Nossa, eu me lembrei agora de uma piada que eu escrevi no meu roteiro, só lembrei agora de falar. Opa! O filme 2 tem uma referência da Dario Argento. Como assim? Qual? Cachorro pastor alemão morrendo. Só isso mesmo. A gente esqueceu disso. Eu odeio pastor alemão. Quando eu tava comentando com a Griff sobre o filme, a gente até falou que lembrava um pouco de Cujo. E eu pensei, nossa, quando for falar desse filme, a gente fala de Cujo, né? Aí nem se ligamos. Sim. O cachorro meio doido lembrando do Cujo. Não é isso. Vocês querem se despedir? Uma mensagem final de cada um. Primeiro a Griff, ordem alfabética. Uhum. Procure assistir os filmes. Você não vai ter muita dificuldade para achar com legenda em português. E se você estiver ouvindo isso mais ou menos na data de lançamento do podcast, o filme foi lançado no Brasil, um box da trilogia.
E atualmente ele está na promoção. Você consegue comprar os 3 DVDs por menos de R$50. E você, E é isso. Renata? E. Eu esqueci como é que começa o final. Não, eu queria agradecer o convite por ter assistido esses 3 filmes. E se você que tá escutando a gente está cansado de filme de 3 horas, você pode encarar esses filmes porque eles têm a metade disso. Menos de 1h30 cada filme. Eles são bem interessantes de acompanhar e curtinhos. Quando você menos esperar, ele acabou. Até porque, na minha opinião, eles acabam do nada, né? Então, quando você menos esperar, ele vai acabar. Mas eu queria agradecer o convite. E talvez eu apareça por aqui nos próximos episódios, em algum próximo episódio, não sei. Tem que continuar acompanhando pra saber se eu acho que deveria aparecer do Inês Vardain. Sim. Então, eu queria agradecer aqui a Griff pela parceria aqui no podcast em filmes e também pra Renata, que se propôs seu tempinho aqui como convidada do nosso podcast. Obrigado por escutar. É mais.